Fala galera, beleza? Nesse vídeo aí eu vou falar sobre um tema muito sério que muitas pessoas do canal aqui vão ficar até chateadas comigo, por causa que é uma opinião muito sincera, mas eu não vou ser hipócrita de falar que tudo são flores, que se vale a pena morar em Araxá e pensar muito bem antes de morar na cidade de Araxá, em Minas Gerais. Por quê? Eu vou dar algumas informações, algumas coisas que estão acontecendo, né? E eu preciso dar minha opinião, né? Espero que muitos aí não fiquem chateados com o que eu vou falar, né? A cidade de Araxá é uma cidade muito bacana, uma cidade muito boa, onde eu fiz muitos amigos, né? Eu tenho muitos amigos em Araxá, tenho muitos amigos em Uberaba, tenho muitos amigos aí em Ribeirão Preto, Franca, essa região todinha aí do interior de São Paulo, interior de Minas, além do litoral de Santa Catarina, né? E do litoral de São Paulo, que é onde eu tenho a grande maioria dos amigos são dessa região, mas em Araxá, Uberaba, Ribeirão Preto eu tenho bastante amigo também. E Araxá eu vou falar sobre algumas cidades, eu vou começar falando de Araxá aí, se vale a pena ou não morar na cidade de Araxá e pensar muito bem antes de morar na cidade de Araxá. Por quê? A cidade é muito bacana, mas tem um grande problema aí que eu tô percebendo, que é a parte de emprego, né? A cidade para trabalhar é uma cidade que eu não recomendo. Então, se alguém estiver vendo o vídeo, isso é uma opinião minha. Então, antes de ficar chateado e querer criticar, pensa bem, né? Porque eu tô dando minha opinião. Então, acho que todo mundo tem o direito de dar a sua opinião. Todo mundo tem o direito de achar o que bem entender de determinado lugar. Se eu tô falando que a cidade de Araxá é uma cidade ruim para trabalho, significa que a cidade é ruim para trabalhar e não para morar. Para morar, eu acho a cidade de Araxá uma cidade muito gostosa, mas para trabalhar não é boa, e eu vou explicar o motivo. E se você não concorda, pelo menos respeite a opinião, porque muita gente pode ficar chateado e querer me ofender, e eu acho que a ofensa você já perde a razão. Então o que eu tô falando é em relação à cidade, em relação a trabalho, se compensa ou não. A cidade de Araxá para mim é uma cidade bem ruim para trabalho, né? Paga-se um salário bem baixo, e as funções, né, que tem aí administrativas são bem escassas, né? Existe uma panela muito grande, famoso que indica, onde você não consegue entrar em determinada empresa se você não conhecer. E isso não acontece com tanta frequência nas cidades que eu conheço também aí, que é Ribeirão Preto, Uberaba, Santos, Uberlândia, São Paulo, né? Outras cidades grandes aí, não acontece isso. Tem, mas com muito menos frequência. E Araxá foi uma coisa que me assustou bastante. É esse monopólio, né? De você não conseguir introduzir, não conseguir fazer o que você deseja, porque sempre existe uma panela ali que não deixa você aproveitar a situação, né? O sol não nasceu para todos em Araxá. Poucos conseguem se destacar, por causa que os empregos realmente ficam para as pessoas que conhecem fulano ou ciclano. Não existe meritocracia. Isso é uma opinião somente, então não fica bravo e não me ofenda, porque isso é uma opinião minha, tá? Uma opinião muito sincera. A única função em Araxá que eu vejo que é muito boa é essa área aí de construção civil e também das mineradoras, né? Então tá tendo muita gente do Nordeste que mora em Araxá por causa dessas oportunidades, porque infelizmente o interior do Nordeste paga-se um salário muito baixo, né? Eu sou formado em setores administrativos, eu sou graduado em faculdades administrativas, né? Administração e gestão de RH, então eu tô falando com bastante propriedade. Isso, cidades do Nordeste, infelizmente, de interior, são cidades muito ruins para trabalho, paga-se muito mal, o índice de desemprego é muito alto, né? Exceto as cidades de capital. Então, muitos nordestinos acabam indo para outras cidades aí de outros lugares do Brasil, e tá tendo muita migração para Araxá por causa dessas funções, né? E essas vagas realmente são vagas muito boas, que tá tendo uma quantidade alta aí de vagas em Araxá em relação às mineradoras, construção civil e tudo mais. Porém, outras áreas deixam muito a desejar. A área comercial de Araxá é bem fraca, né? O centro de Araxá é bem fraco, ele funciona no horário comercial, abre às 9, fecha às 18. Sábado fecha meio-dia, domingo não abre, feriado não abre, ao contrário aí de uma Balneário Camboriú, por exemplo, que o comércio abre às 9, fecha às 11 da noite, sábado mesmo horário, domingo mesmo horário, feriado mesmo horário, não tem tempo ruim. Balneário Camboriú funciona de segunda a segunda, o comércio muito forte, giro da economia muito alto, um lugar muito turístico, muito vivo, muitas pessoas,
sabe, tá ligado? Então o negócio tá bem complicado mesmo. A cidade de Araxá me decepcionou muito em relação ao trabalho, né? Eu vivi um bom tempo aí na cidade de Araxá, mas realmente eu não recomendo para quem quer trabalhar. Assim, você me perguntar hoje, pô, a cidade de Araxá é legal para morar? É muito legal, é uma cidade bem gostosa, muito bonita, uma cidade muito segura, né? Eu acho que o critério segurança é o ponto mais forte de Araxá. Porém, essa parte de empregabilidade deixa muito a desejar. Para mim, assim, de todas as cidades que eu morei até hoje, Araxá é a pior cidade para trabalho, né? É muito escasso mesmo, é muito ruim, paga-se um salário muito baixo. Para quem consegue uma vaga no supermercado, em qualquer coisa, ganha-se um salário baixíssimo e os aluguéis em Araxá já não são tão mais baratos que antigamente. Então hoje, se você me recomendasse aí qual cidade é bacana para morar em Minas Gerais, eu te recomendo Uberaba, eu te recomendo principalmente Uberlândia. Uberlândia, os aluguéis são mais baratos e os empregos são melhores e em muitos casos pagam um salário melhor que em Araxá. Então Araxá você vai pagar aluguel mais caro, vai ter menos emprego. A única coisa que você vai ter em Araxá em relação a ponto positivo é a segurança, porque a cidade realmente é bem segura. Uberlândia já é outra situação, é uma cidade grande, que já beira 1 milhão de habitantes, então já tem violência. Mas entre trabalhar em Uberlândia e trabalhar em Araxá, obviamente eu recomendo você ir para Uberlândia. Araxá é bem ruim para trabalho mesmo, assim, são os trabalhos muito escassos, é um lugar muito fechado, muito monopolizado. Então as pessoas que nascerem em Araxá, parece que elas trabalham só entre elas ali, as pessoas de fora têm muita dificuldade. Eu vou falar um negócio que assim, é uma coisa que eu não posso provar, eu também não estou acusando ninguém. Mas eu sinto muito preconceito na cidade de Araxá em relação a trabalho, né? As pessoas percebem que você é de outro estado e as pessoas evitam te contratar, que é o que aconteceu comigo na cidade. Eu senti muito preconceito, assim, muita discriminação, né? Eu já ouvi na rua pessoas comentando, né, que pessoal de São Paulo, isso eu não posso, lógico, eu não posso acusar ninguém, mas eu já ouvi pessoas falando que o pessoal de São Paulo são pessoas marginalizadas. Eu já ouvi isso. Então, infelizmente, é muito triste, né? Porque é uma cidade muito bonita, mas que deixa a desejar bastante em relação ao trabalho. Então, acaba se tornando uma cidade que não é atrativa para você morar. Porque existem outras cidades de Minas Gerais aí que são tão bonitas quanto e que têm uma empregabilidade bem superior mesmo, né? Bem melhor, que você consegue ganhar muito mais dinheiro, né, tem bastante opções de trabalho, você ganha um bom salário. Infelizmente, né, é uma opinião muito sincera, muita gente vai ficar muito brava comigo, mas eu estou dando minha opinião, eu não sou hipócrita e eu estou falando a real. A real é essa, a cidade realmente deixa muito a desejar. De todas as cidades que eu morei até hoje, eu morei em cerca de 10 cidades mais ou menos, Araxá disparadamente a pior cidade para trabalhar. Para morar, acredito que seja a primeira ou a segunda mais tranquila em relação a Franca, a Ribeirão, a Santos, né, a Santa Catarina todinha. Bem que Balneário Camboriú também é muito seguro, né? Mas eu acho que Araxá ainda fica um pouquinho na frente de segurança porque é uma cidade mais de interior. Balneário Camboriú já está começando a ter uma galera de fora, tendo uns certos assaltos aí, até porque a cidade é muito turística, então é muita rotatividade de pessoas, mas Araxá deixa muito a desejar para emprego, é uma cidade muito ruim para trabalho, só os pontuais trabalhos que eu falei anteriormente, que é a área de construção civil, a área de mineração, né, para quem trabalha em mineração como auxiliar geral, né, quem trabalha como pedreiro, quem trabalha como montador de andaime, muita gente do Nordeste que faz essa função está se dando bem, porque Araxá está contratando bastante gente nessa área. Porém, quem quer ser auxiliar administrativo, quem quer ser auxiliar financeiro, auxiliar de faturamento, quem quer trabalhar aí como auxiliar de contabilidade, né, e outras áreas correlatas aí, tem muita dificuldade. Realmente eu passei na pele aí essa dificuldade. Eu não recomendo, porque tem várias empresas aí de Uberaba, de Uberlândia, de Ribeirão, que volta e meia eu mando currículos e aparece oportunidades de emprego. Então você vê a diferença, né? São cidades que te dão esse suporte, né? Além dos aluguéis serem mais baratos, o aluguel hoje em Ribeirão Preto é mais barato que em Araxá, um aluguel em Uberaba é mais barato que em Araxá, Uberlândia também,
né? O único lugar hoje que é mais caro é a cidade, é o litoral de São Paulo, obviamente, e também o litoral de Santa Catarina, que os aluguéis são bem mais caros. Mas no interior, hoje Araxá é uma cidade que, para mim, ela é cara para se viver e ruim para trabalhar. Uma opinião muito sincera aí. Espero que ninguém tenha ficado bravo. E se ficou também, né? Eu dei o meu parecer, minha opinião. Já ouvi um monte de besteiras também em relação a várias cidades aí. Pessoas que já falaram que São Paulo só tem marginal. E assim, eu respeito a opinião. Cada um dá a sua opinião, desde que não ofenda ninguém. Em nenhum momento eu falei nada de mal, não xinguei ninguém na cidade de Araxá. Ao contrário, eu fiz muitos amigos na cidade de Araxá. Um lugar bem gostoso, um lugar que eu gostei bastante de morar. Mas que para trabalhar é ruim, é ruim pra caramba. Eu não recomendo. Se alguém me perguntar hoje se Araxá é bom para trabalho, só se o cara trabalha em obra. Se o cara trabalha em serviços que eu falei anteriormente, até concordo que é um lugar legal. Mas se o cara fala assim, eu quero ir trabalhar num escritório em Araxá, eu vou falar, irmão, conselho meu, se eu fosse você eu não iria. Você quer ir para uma cidade de Minas? Vai para Juiz de Fora, vai para Uberlândia, vai para Montes Claros, vai para Belo Horizonte, vai até para Uberaba. Mas Araxá eu peço para você não ir, porque você vai passar dificuldade. Tudo bem, cada um. Pode ser que ele venha e tenha uma chance. Mas na minha opinião e o que eu vivenciei na cidade, eu não recomendo a cidade de Araxá para trabalho. Eu recomendo ela para viver. Você quer calmaria? Você tem uma renda própria? Araxá é uma excelente opção. Mas para você ganhar dinheiro aí, começar do zero, eu não recomendo. Então, espero que você tenha gostado. E se você não gostou também, não posso fazer nada. Mas só não ofende, por favor, porque a opinião que eu dei foi sincera. E eu peço só que tenha respeito por minha opinião. Se você discorda, discuta, mas de uma forma inteligente e sem agressões, por favor, tá bom? Então é isso aí, até a próxima e valeu!